Wagner Mancini, Samuel Santos da Rádio CBN, bem-vindo de volta. Obrigado. A Ribeirão Preto. Queria que você falasse o quanto é importante essa vitória para o Goiás, que agora se coloca na disputa ao acesso, começo de campeonato, claro, mas também comentando o jogo. O Goiás foi assustar mesmo o Botafogo no fim do primeiro tempo. O quanto você teve que vencer essa estratégia do Botafogo e o quanto o Botafogo conseguiu prejudicar seu jogo? Boa noite a todos. Não tenha dúvida que a gente sabia que seria um jogo difícil, um jogo decidido em detalhes, até porque o Botafogo já está há bastante tempo com o Márcio Zanardi, já tem uma forma de jogar, é uma forma que não são todas as equipes que jogam, então você, para ter um encaixe de marcação, não é fácil. A gente tem que dar uma rodada no nosso time que joga com linha de 4 para que consiga fazer a marcação. Eu acho que no primeiro tempo foi bem equilibrado, com ligeira melhora do Botafogo, até que nós saímos na frente num lance de contra-ataque. Nós sabíamos que, embora eles tenham uma linha de 3, havia esse espaço a ser atacado entre a ala e os zagueiros dos lados, e a gente num lance de contra-ataque conseguiu sair na frente. No segundo tempo o Botafogo se mandou para frente, a gente suportou bem a pressão, nós tivemos até algumas boas oportunidades, o Botafogo também as teve. Eu acho que foi um jogo muito interessante, foi um jogo bem disputado, competitivo, como pede a Série B. Acho que a dificuldade maior que nós enfrentamos foi exatamente que o Botafogo joga num sistema diferente. A gente teve que dar uma encaixada diferente em termos táticos, e eu acho que o que fez com que a gente levasse vantagem foi a nossa saída rápida de contra-ataque, num lance com o Pedrinho, que foi muito feliz. O Anselmo Ramon acabou fazendo o gol e decretando a nossa vitória. É um resultado muito importante fora de casa. As equipes com certeza vão ter dificuldade quando jogarem aqui em Ribeirão contra o Botafogo. A gente leva uma vitória e a soma de 3 pontos importantes, embora seja o início de campeonato ainda, é muito importante quando você vê a sua equipe estando ali perto sempre para brigar pelo acesso durante a temporada. Boa noite, Gilmar Aguiar, Flash Com K8 Ribeirão Preto. A equipe reagiu no momento certo à infelicidade que teve na Copa Verde. Na noite de hoje, o pessoal cumpriu tudo aquilo que você fez nesses 2, 3 dias de trabalho até esse jogo dessa noite? Olha, hoje está fazendo 29 dias que eu cheguei no Goiás e eu ainda não tive uma semana de treinamento. A gente tem que ir corrigindo aquilo que tem acontecido, porque desde a minha chegada até agora foram jogos todos os meios de semana, então fica difícil da gente realmente corrigir taticamente a equipe, que você só consegue fazendo o treinamento tático, né? Então por isso a gente ainda vê alguns erros da equipe do Goiás, mas é uma equipe que já tem uma cara diferente. A gente vem de dias difíceis, porque nós vencíamos o Paysandu na final da Copa Verde, tínhamos o jogo controlado, acabamos nos últimos minutos tomando gol, e aí perdemos a decisão nos pênaltis, e isso acarretou uma série de problemas de ordem mental para a gente, porque nós tínhamos um estádio lotado, num ambiente favorável, ganhando um título, e de repente tudo se voltou contra nós. Nós tivemos um problema ao longo desses últimos 5 dias, que depois com calma o Lucas Andrino vai relatar aqui. Nós somos pais de família, nós temos vida pessoal, todos nós que vivemos do futebol, e às vezes a gente é massacrado por alguns momentos que a gente entende, porque há uma coletividade atrás da gente, há uma comunidade que quer que a gente tenha vitórias, e que muitas vezes o futebol nos prega um castigo, como foi esse último jogo diante do Paysandu, onde a gente acabou deixando escapar o título. Felizmente a gente volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Daqui para frente a gente vai ter um espaçamento maior de jogos, e com certeza a gente vai poder dar ênfase a algumas coisas, alguns erros que eu vejo que a nossa equipe tem feito dentro de campo, para que a gente possa corrigir, ficar mais forte a cada dia e brigar pelo acesso durante toda a temporada.
Wagner, boa noite. Sou Reginaldo Decares, TH+, Multifutebol. Ô Wagner, ano passado você terminou o trabalho no Goiás na Série B com uma sequência de vitórias e por pouco ali não conseguiu acesso. Agora você inicia um trabalho nesta Série B. O Goiás com essa vitória está em quinto lugar, mas está apenas um ponto dos líderes, Avaí e Cuiabá. Até que ponto esse início de trabalho, com essa vitória fora de casa, dá mais força para o Goiás buscar o acesso neste ano? Olha, embora eu esteja há pouco tempo, ainda não fechou nem um mês, é importante a gente falar que o começo de ano do Goiás não foi bom. O Goiás não chega na final do estadual, perde a Copa Verde, então tudo isso daí gera pressão num time com suporte, com estrutura para ser de Série A. Então nós sabemos disso. Você iniciar bem o campeonato é muito importante porque te dá a condição de estar brigando sempre ali em cima. Já é a segunda vitória fora de casa, a gente agora vai ter uma sequência de 2 jogos em casa. É importante que a gente pontue bem contra adversários diretos também. A Série B nesses últimos anos ela tem mostrado um equilíbrio muito grande, não tem mais aquilo que a gente via, 5, 6 equipes que vão brigar, tem 10, 12 equipes com potencial para acesso. Então isso torna cada partida uma final de campeonato. Então por isso é importante você largar bem, para que você tenha confiança depositada em cima dos atletas. Eu estou aqui até escutando o nosso vestiário ainda, porque é importante que você comemore isso, porque assim como eu falei, muitas equipes vão sofrer jogando aqui em Ribeirão diante do Botafogo. Wagner Mancini, um forte abraço, parabéns pela vitória. Sou suspeito a falar porque a gente é amigo já há muitos anos, né? E a gente fica feliz quando os amigos vêm, conseguem aí vencer, e você vem na sua terra natal. Fiquei feliz em reencontrar o seu irmão, sua família aqui no vestiário. Isso é importante também para você, né? Dar um pouco mais de um gás, né? De otimismo para você ainda, vendo a família aqui acompanhando, né? A minha pergunta é a seguinte, Wagner: você o ano passado por muito pouco você não subiu com o Goiás, né? Esse ano você começou o trabalho na Série B do Brasileiro. Até que ponto você consegue enxergar que esse elenco é um elenco que vai brigar até o final para o acesso para a Série A do Brasileiro, mesmo porque a cobrança no Goiás é bem maior, porque é um time grande que era para estar na Série A, não está no lugar certo, né? Nós sabemos da dificuldade que é jogar a Série B, e a gente sabe que esse início ele nos dá a possibilidade de estar brigando, mas ele não nos dá a certeza, né? É óbvio que nós sabemos que nós temos um elenco hoje capacitado, mas que ainda encontra algumas dificuldades nos jogos, e por isso com certeza na próxima janela a gente pode ter mais atletas chegando, até porque o nosso elenco não é um elenco grande, até para que a gente possa ir se fortalecendo ao longo do ano, exatamente para buscar o que nós queremos, que é o acesso. O ano passado bateu na trave, a gente espera que esse ano realmente aconteça. E sobre o fato de estar em Ribeirão, é sempre muito legal voltar para Ribeirão, que é minha cidade natal, rever os amigos, você é um deles. Ver a família que sofre, que fica sempre distante, que muitas vezes a gente não tem o final de semana do lado, mas que entende que essa é a profissão que a gente escolheu, e dessa forma também é um suporte, mesmo estando à distância, é sempre um suporte interessante para que a gente possa seguir em frente sempre. Wagner, muito boa noite, prazer, Glauco Diógenes, canal quarta-feira de São Paulo, especial para a Superbet. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a saída apoiada da defesa, principalmente com muita participação do goleiro, que é uma bandeira, né, do Goiás, assim como você também o é. Aqui você deve essa evolução do Tadeu também, por ser um goleiro já experiente, né, e acho que é parte também tua já nessa evolução, e também do staff de goleiros, e o que você, Wagner, também traz de novo nessa nova passagem aí para o Goiás para atingir os objetivos grandes que vocês têm pela frente. Obrigado. Olha, não tenha dúvida que não dá para você jogar da mesma forma ao longo de 8 meses. Alguma coisa a gente tem sempre que ir criando e ir modificando. Hoje nós fizemos uma saída diferente dos outros jogos, com uma linha de 4, exatamente porque nós, assistindo os jogos do Botafogo, a gente viu que os atacantes do Botafogo marcavam por dentro, então por isso a gente baixou os 2 laterais, exatamente para ter uma saída no 4-1.
Sobre o fato do Tadeu, desde que eu cheguei lá em 2024 no Goiás, eu percebi que ele tem um jogo muito interessante com os pés, a gente tem que saber aproveitar isso. É um cara que desde a minha chegada no Goiás passou a bater os pênaltis, então tem 5, 6 gols já marcados, evoluiu muito em termos de saída de bola. A equipe do Goiás hoje tem muita confiança no Tadeu jogando com os pés, e é um aprimoramento não só do Tadeu, mas de todos os atletas. Eu sempre digo que o bom treinador, ele deixa legado não só no clube em termos de estrutura, de trabalho, de conquistas, mas com os atletas também. A gente tem que tentar melhorar o atleta diariamente para que ele possa sempre ser melhor, e dessa forma a gente também se sente satisfeito com isso, né? Então o Tadeu é uma amostra aí de uma evolução em pouco tempo, assustadoramente, não só jogando, mas também fazendo gols. Mancini, boa noite, Luan Amaral da ESPN. O próximo jogo contra o Avaí, né, o líder hoje da competição. É claro que é começo de competição, mas você falou até sobre janela, sobre possíveis ajustes no elenco. É um parâmetro? Esse jogo contra o Avaí, um time que briga na parte de cima, é para ter um olhar diferente pelo que o Goiás pode entregar na sequência da competição? Olha, não tenha dúvida que é parâmetro, sim. Nós temos o Avaí, depois o Coritiba, assim como a gente já enfrentou o América, enfrentou o Vila Nova. São equipes que vão estar brigando ali ao longo de todo o campeonato, porque não é fácil. Você vê, o Botafogo é uma equipe que tem 2 pontos e que teve um volume de jogo, hoje competiu muito forte no jogo. Então todas as partidas são bem difíceis, né? E quando você tem a oportunidade na janela de se fortalecer, é óbvio que você acaba até certo ponto passando um pouquinho à frente de algumas equipes. Mas nesse início de campeonato, com a largada do Avaí e do Cuiabá, que hoje são os líderes, a gente logicamente que mede forças com eles, né? Nós temos que ter esse parâmetro. Eu espero que com uma semana de treinamento agora a gente tenha tempo suficiente para ajustar um pouquinho melhor a equipe, porque eu ainda vejo alguns desequilíbrios táticos que com certeza eu não quero ver nas minhas equipes. Mancini, vamos então com as perguntas de Goiânia, dos colegas das rádios que transmitiram a partida desta noite. Começando aqui pela Rádio Difusora, Odilon Costa. Boa noite, Mancini, parabéns pela vitória. Em relação à saída do Lovati e a entrada do Antony, foi por opção sua ou o cansaço do Lovati? Por que não a entrada do garoto Danilo, que é da posição? Olha, o Lovati neste jogo ele não pediu para sair, foi uma opção minha, além da gente aumentar a estatura, porque nós sabíamos que no final do jogo haveria bolas aéreas. O Antony, ele diariamente ele me dá uma segurança muito grande. O Danilo também é um grande jogador, mas ficou um tempo muito grande machucado, e treinou muito pouco comigo. Então por isso a opção na confiança do Antony, que entrou no jogo, foi muito bem, nos ajudou bastante. Daqui a pouco o Danilo vai ter oportunidade, assim como hoje teve o Baldória, já teve o Lucas. A ideia é exatamente essa, é a gente fazer com que esses meninos formados no Goiás possam ir vivenciando essa Série B e ir se maturando dentro de campo. O Edson Júnior da Globo CBN pergunta, Mancini, qual o tamanho desta vitória dentro e fora de campo depois da perda do título da Copa Verde para a sequência da temporada? Olha, eu já falei sobre isso, é imenso, porque é uma vitória realmente que nos devolve não só a confiança, o equilíbrio emocional. A gente viveu aí 5, 6 dias terríveis, não só porque a gente perdeu o título nos últimos minutos, mas aconteceu um fato que eu volto a dizer, daqui a pouco o Lucas Andrino vai relatar aqui para vocês, que mexeu muito com todos nós aqui, porque todos nós somos pais de família, e isso de certa forma acabou pesando muito nesses últimos dias aí. Mas felizmente é uma vitória que ela não só premia o bom jogo que nós fizemos, a luta, a competitividade, como também acalma um pouquinho o nosso coração. O Caio Munif da Rádio Bandeirantes pergunta, hoje o Goiás não apresentou um futebol convincente, porém conseguiu a vitória. Como você avalia o jogo, o resultado e o desempenho do time? Eu não gostei do desempenho do Goiás hoje, mas eu gostei muito do empenho.
da competitividade. O Goiás hoje jogou uma competição como a Série B. Ele marcou bem, ele ganhou duelos, ele ganhou bolas aéreas, divididas, e sofreu como qualquer outra equipe sofre. Existem momentos onde a gente faz grandes jogos, como foi na quarta-feira passada no Serra Dourada, e acaba não saindo vencedor. Existem momentos onde a gente compete, não tem um futebol rico em termos técnicos, não tem plástica, mas soma 3 pontos, que também é importante. Para a gente fechar aqui as perguntas das rádios de Goiânia para você, Mancini, o André Rodrigues da Band News FM. Mancini, boa noite. No press kit do jogo, o nome do Lepo não apareceu nem no DM e nem na transição, porque ele não foi relacionado para o jogo de hoje. Ele foi relacionado para o jogo, ele estava em São Paulo, que foi a nossa primeira parada, mas infelizmente aconteceu algo que acabou fazendo com que ele tivesse que retornar, que é o que o Lucas Andrino vai falar aqui na sequência. Mas ele de maneira alguma não foi relacionado, ele estava relacionado para o jogo, sim. Algo mais, professor? Não, só falar que essa vitória nos dá a possibilidade de voltar, de encostar ali nos líderes, e que a gente sabe que o nosso torcedor ficou muito chateado, assim como nós, com a perda do título da Copa Verde, mas que ele não desacredite, que ele vá nos 2 próximos jogos em casa, nos incentive, porque com certeza a gente vai fazer esse time chegar até o último jogo com possibilidades grandes de acesso. Tá certo, obrigado, Mancini. A gente vai... Obrigado. É isso aí.